volta com o Todo Seu e agora é hora de papo sério. Entrou em vigor a nova lei da guarda compartilhada. Então, divorciados com acordos de guarda dos filhos já firmados e outros em processo de litígio estão ansiosos para saber o seguinte: como fica agora? O modelo de guarda, que será regra nos tribunais, pode ajudar a aproximar pais ausentes de seus filhos, mas não deve funcionar para ex-casais em litígio. Bom, nós vamos saber quais são as grandes mudanças com a ajuda e a experiência do mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo, comissário de menores da Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, nosso parceiro, nosso colaborador do programa de bastante tempo já, é o doutor Marcos Bernardini. Tá bonito, Marcos. Olha, parece que vai no programa de televisão. Tá bom, querido? Obrigado por ter vindo, viu? Meu prazer. Rapaz, isso aí, para um pai que teve guarda de filho, eu tenho o maior interesse em ouvir essa história. É verdade. Bom, começando no começo, o que de fato é a guarda compartilhada? Qual é o objetivo dela? Vamos começar do começo, vai. A guarda compartilhada, ela agora é a regra da guarda. Antes, não é, de dezembro, ela era exceção, tinha que ter acordo entre o pai e a mãe. Agora não é a regra. E pela guarda compartilhada, tanto o pai quanto a mãe divide a responsabilidade sobre a criação dos seus filhos, não é? Tendo seus direitos e deveres divididos de forma equilibrada. O que antes não acontecia, não é? Antes nós tínhamos a guarda unilateral, então as crianças ficavam sob a guarda ou do pai ou da mãe. Com visitas e de o outro tinha direito de visitas. Hoje não. Hoje tanto o pai quanto a mãe têm a guarda, os dois têm o poder familiar e a convivência, então a gente não fala mais visitas, a convivência é que vai ser partilhada de forma equilibrada, a lei desequilibrada. Aí no caso concreto, o juiz vai ver o que é o equilíbrio. Então se é equilibrado ficar 2 dias com um, 5 dias com outro, ou passar finais de semanas alternados, ou de repente, se o pai mora longe, pode até não ter o convívio físico, mas ainda assim o pai vai ter direito a tomar as decisões a respeito da criação do filho. Isso é a guarda compartilhada. Basicamente, o que mudou com essa nova sanção, Marcos? Na verdade, mudou tudo, porque antes a guarda compartilhada, ela só era aplicada por exceção, não é? Era uma exceção. A regra uma geral... coisa consensual. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. Era bastante comum a gente falar, inclusive, que a guarda compartilhada, ela só seria viabilizada, seria producente quando o pai e a mãe estavam de acordo, porque somente nessa hipótese poderia ser fixada. Hoje não, o juiz obriga a guarda compartilhada. Com isso, ele pode acabar forçando, né, entre aspas, o convívio dos pais com os seus filhos, né? Então, assim, você querendo ou não, você vai ter que conversar com a sua esposa, você querendo ou não, você vai ter que ter o convívio com o seu filho. Então, agora não é mais uma opção, não é assim, eu não quero mais falar com a minha esposa. Não, você vai ter que falar, porque o juiz obrigou pela guarda compartilhada. Vão ter que se entender. Olha, muitas famílias aqui do nosso país vivem isso. É verdade. E eu queria assistir o depoimento de uma delas. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Rodou. A gente não tinha uma relação muito amigável, eu e a mãe do meu filho. Eu não conseguia falar muito com ela e acabava que eu não conseguia ver meu filho. Não existia uma relação de pai e filho. Foi quando a Van, minha esposa, a gente conversando, falou, vamos tentar organizar melhor, eu acho que você tem mesmo que pegar seu filho, eu acho que você tem que ficar com ele. Tem o pai, tem a mãe, então ele tem que conviver com a mãe, tem que conviver com o pai. Então eu acho isso muito importante, né? A criança não tem culpa de nada, no começo não foi fácil, porque eu me coloco no lugar da mãe também, né? Imagina, uma criança, tinha 5 aninhos, hoje ele está com 13. A gente começou essa relação de guarda compartilhada quando ele tinha 8 anos, mais ou menos. Mais ou menos. E no começo, até que assim, foi meio turbulento, porque nós tínhamos uma rotina que não existia, na verdade, a inserção do filho nesse relacionamento. E então foi uma adaptação para nós também, porque tivemos que adequar horário, com os horários dele, escola. A mãe dele tinha muito medo que ele fosse
perder o contato com ela, querer vir morar comigo definitivamente. E então ela também ficava com o pé atrás. E que foi quando a Van também chegou para ela e falou, olha, ninguém tem intenção nenhuma de que ele venha morar aqui ou que vá morar aí. O que a gente quer é o melhor para ele. Ele faz uma arte. A gente não é muito de dar bronca. Então a gente costuma, tipo, dar um castigo. Assim, ó, você não vai jogar videogame, você vai ficar sem o telefone. E daí a Van acaba falando com a mãe dele e fala, ó, ele aprontou isso, isso e isso, e a gente tomou essa decisão. Daí ela vai e acaba reiterando a decisão que nós tomamos. E vice-versa, não é isso, Ângela? Isso mesmo. Se acontece alguma coisa na casa da mãe e ela toma uma atitude com ele, então essa atitude, ela continua, ela não parou porque ele veio aqui para casa, né? A gente tem que ter a conversa assim, tem coisas que tá marcado, tem médico, tem dentista, tem a escola, reuniões, então tem que estar tudo em conjunto, tem que estar conversando sempre, eu estou sempre conversando com ela, o nosso convívio é super tranquilo. Na minha opinião, é a melhor coisa que pode acontecer em relação a um filho, um pai e uma mãe, que são separados, divorciados. Ele gosta assim, então show de bola. Juntamos o útil ao agradável. Verdade. Marcos, a história dessa madrasta, dessa jovem madrasta, é interessante porque eu acho que o amor, de fato, o amor impessoal, ele tem que ser passado para o filho do teu companheiro, da tua companheira. É verdade. Porque é parte dele ou parte dela. Não é porque separou que agora você vai se distanciar do convívio, ou teve uma nova relação, né? Claro, ela cuida também do filho que não é dela. Ajuda a criar. Porque ela ama o marido. O filho é uma extensão dele. E o filho vai sempre ser filho, né? Exatamente. Ou seja, essa situação não vai se alterar nunca, né? Não vai se alterar nunca. Agora, quando é que, na verdade, essa guarda compartilhada é determinada? Que é o juiz que determina? É o juiz que determina. Bom, ela pode ser determinada por consenso, né? Então as partes ainda têm a oportunidade, o pai e a mãe... Ainda tem a coisa consensual ainda tem, não é? Agora, o que mudou, que é interessante, é que antes, quando não havia o consenso, o juiz ele fixava a guarda unilateral, ou com o pai ou com a mãe. Agora não. Não havendo consenso, ou seja, ainda que os pais estejam brigando pela guarda, o juiz então ele entende que tanto o pai quanto a mãe têm a guarda dos filhos. E aí ele vai fixar como vai ser feita a convivência. Agora, o que é interessante, que as pessoas confundem muito, que a guarda compartilhada, ela não é alternada, né? Então, na guarda compartilhada, não quer dizer que o filho vai ficar um dia na casa do pai, outro dia na casa da mãe, e assim sucessivamente. Não é desse jeito, né? O juiz, ele vai fixar a residência da criança para que ela tenha, então, aonde morar, e o que vai ser decidido é como vai ser feita a convivência de forma equilibrada com aquele pai que não tem a custódia da criança. Então vamos supor, se o meu filho mora comigo, a mãe tem a guarda, mas a custódia é minha, ou seja, ele mora comigo na minha casa, né? E a mãe tem o direito de convivência, que pode ser estabelecido durante a semana. Então, olha, a mãe de terça e quinta retira o filho da escola, janta com a criança, ou leva no inglês, final de semana alternado vai ficar com ele, mas ainda assim não é a guarda alternada, que é considerada prejudicial, né? Alguns pais que estabelecem a guarda alternada, a criança vira um mochileiro, né? Então, um dia na casa de um, outro dia na casa do outro, e o filho acaba não criando raízes, o que é muito prejudicial. Claro. Né? Então, a guarda compartilhada, eu tenho sido muito questionado, porque os pais vêm falando assim, mas então vai ficar um dia na minha casa, outro dia na casa da mãe? Não, não é isso. O filho, ele se estabelece na casa de um dos pais e a convivência, então, é que vai ser de forma equilibrada estabelecida, que pode ser finais de semana, 2 horas durante 2 dias, ou seja, o juiz, no caso concreto, vai ver como vai ser feito isso. Marcos, normalmente, numa separação, o pau come. É verdade. Os caras brigam, o casal se desentende. E no caso de casais que brigam demais, a guarda compartilhada ainda pode ser julgada?
E deve, né? Hoje, como é a regra, o juiz ele vai forçar a guarda compartilhada, ele vai fixar então a residência da criança, vai dar as regras de convivência do pai que não tem a custódia física do filho, e aquele pai que tem a custódia física não deve inviabilizar. Então vamos supor, se de repente a custódia física fica com a mãe e o pai tem a convivência, se ela começar a inviabilizar, começar a tumultuar, impedir que a convivência se realize, o juiz pode dar algumas punições para ela, diminuindo inclusive a convivência dela ou podendo até trocar a custódia. Então, se você está dificultando o seu ex-marido ver o filho, então a custódia agora vai para o pai. Então, obriga, né, o pai e a mãe a entrar num acordo. Então, hoje em dia, não tem como mais pegar e falar assim, não quero mais falar com ele, eu não quero mais contato. Vai ter que ter contato, porque o filho precisa da responsabilidade tanto do pai quanto da mãe, precisa que as decisões sejam tomadas em conjunto e isso não tem como mudar. A criança pode escolher com quem ela quer ficar? Não pode. Não pode. É muito comum... Há uma idade em que pode, né? Então, é muito comum as pessoas acreditarem que a partir dos 12 anos, quando a gente começa a encarar a criança como sendo adolescente, que ela teria, então, a possibilidade de dizer com quem ela quer ficar. Isso não é uma verdade. Ah, não? O juiz... não é. O juiz ele não vai ouvir a criança, ela não tem, para nós, né, ela não tem discernimento suficiente para dizer com quem ela quer ficar. Então, a opinião da criança não tem grande relevância, salvo se ela diz que ela quer ficar com um porque o outro maltrata, tal, aí tudo bem, né? Mas é feito um estudo psicológico e de um assistente social na criança, né, no ambiente, e aí a opinião dela não é levada em consideração, apenas é levada em consideração se o pai ou a mãe tem condições de desenvolver a criação, mas a opinião dela não. Nós consideramos que a criança, mesmo adolescente, não tem discernimento para escolher, né? A opinião para nós pouco importa. Pensão, essas coisas, nada disso mudou não, né? Então, a pensão a gente ainda está querendo discutir. Nós tivemos uma decisão agora, recentemente, em que o tribunal, ele tirou a pensão, dizendo que como a guarda era compartilhada e o convívio é compartilhado e equilibrado, então não deveria ter o pagamento de pensão, já que eles dividem a guarda dos filhos. É alimento, né? Em síntese, exatamente. É isso, né? Como você agora, chama. nesse caso que ocorreu isso, tanto o pai quanto a mãe trabalham, tinham rendas, tinham renda, e aí, por conta dessa situação, o tribunal entendeu que não deveria haver o pagamento da pensão alimentícia. Mas já era jurisprudência formada, é isso aí? Não. Uma decisão só. Porque como essa lei é de dezembro, então nós ainda não temos muitas decisões como referência, né? Então até hoje nós temos uma decisão, mas foi levado em consideração que o pai trabalhava, a mãe trabalhava, o convívio era equilibrado e separado. Então o tribunal entendeu que não deveria haver o pagamento de um para o outro, já que quando estava a criança com um, ele bancava a criança, e quando estava com o outro, ele bancava, e ambos tinham condições disso. Agora, quando um não trabalha, com certeza aquele que tem maior possibilidade vai ter que arcar. Seu doutor Marcos Bernardini, que é nosso parceiro, nosso colaborador, como é um jurisconsulto, então, na verdade, quando os assuntos jurídicos aqui aparecem, ele está aqui para desvencilhar as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você entendeu aquilo que você tinha dúvida. Eu, por exemplo, entendi. Tinha certeza que com 12 anos o menor pode escolher com quem quer ficar. Não é bem assim. Até pode, mas não é bem assim como a gente pensava. Te agradeço muito, querido. Imagina, eu que agradeço. Você volta sempre, né? Estou à disposição. Obrigado, Marcos. Um abraço a você, querido. Foi muito legal, viu? Obrigado. Gostei desse negócio. Tanta dúvida, né? As pessoas, meu Deus do céu. Enfim, estou ficando um dinossauro nessa história.